Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala hoje sobre o desenvolvimento da cidade de São Paulo. A revitalização do centro de São Paulo volta a ser discutida com debate sobre o plano diretor pela prefeitura. Ampliar as moradias, atrair empresas e resolver os problemas da Cracolândia são apontados como medidas urgentes. Já o governo do estado quer mudar a sede administrativa do Morumbi para a região. Os desafios de São Paulo e das grandes cidades do Brasil em destaque no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o professor Walter Caldana, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie. Professor, mais uma vez, muito obrigado por participar da programação da Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar falando com você, falar com o seu público sobre a nossa cidade, sobre os assuntos que nos afetam cotidianamente. Pois é, professor, o nosso mundo, a nossa realidade aqui no caso é São Paulo, mas acho que todas as ações que a gente falar e discutir aqui durante o nosso programa são ações que podem também ser usadas em outras cidades. A gente fala muito sobre o centro de São Paulo, o centro do Rio de Janeiro também passa por um processo de degradação. E, professor, o senhor também no Mackenzie comanda o laboratório de elaboração de políticas públicas, né? E tudo isso tem a ver com a elaboração de políticas públicas. O senhor já é arquiteto e urbanista há algum tempo. O senhor já imaginou um dia ver o centro de São Paulo revitalizado e por que isso não acontece? Por que isso não sai do papel, professor? Olha, vamos lá, começamos bem. Primeiro, a questão de nós estarmos em São Paulo, mas o que fazemos aqui ter repercussões para além da cidade. Isso é um fato. E sempre temos que tomar muito cuidado, nós, quando falamos, pensamos e fazemos coisas em São Paulo, porque é natural que estas coisas vazem, ultrapassem os limites da cidade. Seja das cidades próximas efetivamente, seja em todas as outras cidades do país, na medida em que são exemplos a serem seguidos, não é? São Paulo é um mega laboratório, diria eu que inclusive um mega laboratório mundial. Então essa é uma primeira questão que você colocou muito corretamente. Centros como São Paulo, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, claro, mas São Paulo particularmente tem essa característica. Outra questão importante é que sim, o que se passa aqui em São Paulo não é exclusivo de São Paulo. Ocorre que nós temos uma característica que é o tamanho. Então, tudo em São Paulo é muito grande e tudo em São Paulo é muito visível. Então, o que, por um lado, é um grande problema, porque você demanda um esforço gigantesco para lidar com problemas gigantescos. Por outro, por incrível que pareça, Tiago, simplifica, porque as coisas se veem rapidamente. Não é? Todos nós conhecemos e vemos e sabemos claramente onde estão os problemas da cidade. O que deve, então, tornar mais simples resolvê-los. E, professor, em relação aos problemas, né? No caso aqui do centro de São Paulo, há uma degradação muito grande. Eu lembro de uma estatística, né? Inclusive outras vezes aqui na Jovem Pan já falou isso com o senhor, que apenas 3% das pessoas que trabalham no centro moram no centro. Esse é um índice muito baixo. A gente tem a violência que não atinge apenas o centro, mas também toda a cidade, e também a questão da Cracolândia, que se espalhou depois das ações que a Prefeitura e o Governo do Estado tomaram, principalmente na região da Praça Princesa Isabel e naquele entorno que a gente vem vivendo. Em que ponto que pode se começar uma conversa sobre revitalizar o centro? Ou seja, trazer moradores para o centro, melhorar o policiamento? São várias as frentes que precisam ser atacadas, mas por qual ponto é possível começar, professor? Olha, como eu dizia, o que falta é projeto. A palavra-chave, o instrumento-chave é projeto. A Prefeitura de São Paulo é muito habituada a fazer planos e ela os faz com altíssima qualidade. Realmente, o corpo técnico da Prefeitura é excelente para fazer planos. Acontece que o plano ele está num nível de preocupação e de intenção. Para que ele seja eficaz, para que ele se efetive, ele deve se transformar em projeto. Como
como em tudo na vida. E o que nos falta são projetos oriundos destes planos. O que são projetos? Projetos, eles são instrumentos que vão no chão da cidade, que vão na escala humana, que vão na escala das pessoas, nossa escala, aquilo que nós conseguimos ver. Você pode fazer um projeto para o centro de São Paulo, fazer uma maquete, colocar um stand no viaduto do Chá, com filmes, explicações, as pessoas passam, veem, tocam, entendem o que será feito. E o projeto, ele é o elemento que articula todas as ações. Ou seja, nos falta um projeto. A prefeitura, não apenas a prefeitura, o governo do estado e a própria sociedade, não estou me referindo a uma gestão ou outra, é muito habituada a fazer planos, nós queremos isso, nós queremos aquilo, porém não efetiva. Então, o ponto inicial é esse: precisamos de projetos e projetos de qualidade. O segundo ponto é que nós precisamos de um elemento, sobretudo no centro de São Paulo, de articulação de todas as ações previstas. Então, veja, dois problemas. A gente sai do plano e vai para um conjunto de ações que acabam sendo fragmentadas. Por quê? Porque elas são desarticuladas entre si e falta um elo, que é o projeto, que vai fazer com que, então, estas ações juntas somem esforços e modifiquem a realidade do centro. Nos falta esses dois elementos, o projeto e a articulação. Nós temos o plano e nós temos um elenco de ações. Nós temos hoje um programa em andamento na prefeitura chamado Todos pelo Centro. Posso estar errando o número, mas é mais de uma dezena, talvez 2 dezenas de ações previstas, mas que vão padecer sempre do mesmo problema da fragmentação e do isolamento de cada uma entre si. Professor Walter Caldana, arquiteto e urbanista, professor do Mackenzie. Professor, lembro que nos anos 2000, ainda na gestão do prefeito José Serra, antes dele ir para o governo de São Paulo, eles lançaram um plano muito grande, inclusive com o apoio do ex-vereador André Matarazzo, ex-ministro André Matarazzo, para que empresas fossem instaladas na região central, principalmente naquele entorno da Estação da Luz, inclusive, com benefícios fiscais para essas empresas. O senhor acha que esse é um caminho? E não precisa dizer que de lá para cá nada foi feito em relação a isso, porque empresas acabaram não se instalando lá, ou poucas empresas se instalaram. O senhor acha que essa é uma primeira saída, ou seja, tentar atrair empresas para lá? Olha, para você ver como a questão da articulação, esse é um plano que foi muito bom, muito importante num determinado momento. Nós temos o Vivo Centro, nós temos a Operação Urbana Centro, nós temos uma série de planos que vão se sobrepondo ao longo do tempo. Nós temos o acordo com o BID, que foi feito pela prefeita Marta Suplicy, nós temos ações, enfim. E o que falta? Exatamente esse elemento articulador, esse agenciamento. Você veja, nós tivemos ali na região da Rio Branco uma grande empresa de seguros, fez lá um enorme investimento oriundo desse tipo de coisa. O poder público fez maciços investimentos na área cultural e na área administrativa, excelentes investimentos, reforma do Sampaio Moreira, enfim. Agora, o que acontece? Insisto, como essas ações são isoladas e o centro é muito denso, muito complexo, muito forte, elas acabam se tornando ações quase invisibilizadas. E aí elas vão sendo engolidas pela realidade. Então, o que eu chamo de falta de articulação é assim: hoje não adianta você falar, eu tenho que criar emprego no centro, se eu não falar em habitação. Eu tenho que criar habitação no centro, se eu não falar em saúde. Eu tenho que resolver o problema de saúde no centro, se eu não falar em cultura e lazer. Eu tenho que falar disso se eu não falar em educação. Ou seja, hoje na cidade contemporânea não se fala mais de um assunto. Então o incentivo não é para ir à empresa, ou o incentivo para fazer habitação, ou o incentivo para ter atividade cultural.
Isso tudo nós temos. São Paulo tem na lei e tem programas para isso. Só que eles não são eficazes. Por que eles não são eficazes? Porque eles dissipam energia em vez de concentrar energia. O nome para isso, a solução para isso existe. Alguns chamam de Agência Centro, que é um ente público, porém de parcerias com a sociedade, que articula e faz os projetos, que depois serão desenvolvidos, inclusive em parcerias público-privado, com a sociedade civil, com os movimentos sociais. Alguns chamam isso de agência, outros chamam isso de escritório central, outros chamam isso de ente público. E São Paulo teve um grande instrumento nas mãos que funcionou durante um bom tempo, que era a antiga EMURB, hoje SP Urbanismo. Se você pega o contrato social original da EMURB, ela era fundamentalmente essa agência, que é uma agência de projetos para a cidade, articuladora de projetos para a cidade. Saíram da EMURB, por exemplo, regiões da cidade como em torno do metrô Norte e Sul, como metrô Conceição, Jabaquara, Paraíso, Sé. É o que nos falta hoje. Agora, são instrumentos conhecidos, Tiago, dá para fazer. São Paulo é uma cidade muito bacana, muito generosa e com grande potencial. Sem dúvida. Professor Walter Caldana, e dentro de tudo que o senhor está falando, em relação às empresas do centro, a gente tem um projeto do atual governo de São Paulo para transferir a sede administrativa para a região central. O senhor se lembra que a sede do governo de São Paulo já foi lá no Palácio dos Campos Elíseos, aliás, um palácio belíssimo que foi restaurado, inclusive um museu, vale a pena até a visita lá na Avenida Rio Branco, e nós já temos algumas estruturas do governo de São Paulo na Boa Vista, assim como estruturas da própria prefeitura. Eu pergunto, a mudança da sede administrativa pode ser um componente deste novo centro de São Paulo, vamos dizer assim? Indiscutivelmente, eu sou muito favorável a duas ações. A primeira, tirar o governador do Palácio dos Bandeirantes. Não há sentido em manter o governador num bairro exclusivamente residencial, distante do centro vivo e pulsante da cidade. Nós temos que aproximar a administração pública do cidadão, não só no sentido prático, como no sentido simbólico. Isto é o exercício da cidadania. Então, eu sou extremamente favorável, sempre fui há anos, à retirada do Palácio, do gabinete do governador do Palácio dos Bandeirantes e trazê-lo para o centro de São Paulo. Outra coisa, e isso eu gostaria de deixar claro para você ver como é uma questão de articulação. A política pública de transformar o centro de São Paulo num grande polo administrativo, ela é antiga. Você sabe quando ela começa? Na verdade, a gente acaba se esquecendo. Ela começa quando tiramos o gabinete do prefeito de dentro do Parque do Ibirapuera. Ela começa com ações do prefeito Mário Covas. E ela vem numa evolução constante, porém lenta e muitas vezes desarticulada, de modo que as coisas caem no esquecimento. Nós tiramos a prefeitura tiramos o gabinete do prefeito do meio do Parque do Ibirapuera e ele veio parar no viaduto do Chá, no edifício Matarazzo, que é uma beleza. Foi resgatado e restaurado o edifício Martinelli. Recentemente, o Sampaio Moreira, com a Secretaria da Cultura, Galeria Olido, você citou a Rua Boa Vista, os edifícios lá do governo do estado, nesse caso. Então, a vinda do gabinete do governador, no meu modo de ver, ela não é uma ação pontual, nem é deste governo. Ela é uma ação que faz parte dessa política que tem quase 30 anos, só que é lenta e desarticulada, mas vem contribuir. Porém, hoje, não adianta fazer só isso. Ela tem que vir no espírito do que eu disse. Ela tem que fazer parte de um projeto mais amplo que inclua no projeto, não no plano, no projeto, as ações efetivas, concretas, que vão ser construídas. Tirar o terminal de lá é fundamental e resgatar aquele espaço. Colocar equipamentos de saúde e muita habitação. Muita habitação. A cidade é feita por duas coisas: comércio varejista pequeno, comércio cotidiano,
que gera dinâmicas econômicas e pessoas morando com dignidade, com qualidade, próximas da infraestrutura. Isto, junto com educação, faz o triângulo para que a cidade funcione bem. Sem dúvida. E, professor, eu lembro muito bem, o senhor falou que o gabinete do prefeito era no Ibirapuera, mas antes de ir para o Viaduto do Chá, passou uma boa temporada no Parque Dom Pedro, na região do Mercadão, né? Eu lembro que quem transferiu foi a ex-prefeita Marta Suplicy, naquele acordo que fez com o então Banespa, né? O prédio tanto é conhecido como Banespinha, né? Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte: claro que a sua área é arquitetura e urbanismo, mas o senhor tem um olhar diferente em relação à cidade e sobre o centro aqui de São Paulo. Um problema crônico da cidade de São Paulo, claro, de outras cidades também, mas de São Paulo é a Cracolândia. O senhor já viu inúmeras ações que foram adotadas nos últimos 10, 15, 20 anos e essa é uma solução muito difícil. O senhor acredita que há uma viabilidade com o esforço das autoridades, não só a prefeitura, mas também o governo de São Paulo, porque precisa ser uma frente de várias áreas, saúde, educação, como o senhor falou. O senhor acha que é possível amenizar essa situação que São Paulo vive em relação à Cracolândia e essas pessoas que se espalharam pela cidade de São Paulo? Essa aqui é a verdade, né? Tiago, aquilo é uma tragédia humana sem tamanho, né? Sem precedentes, é incalculável em todos os aspectos. Então, tudo que se fala a respeito, tudo que se pensa e tudo que se faz tem que vir acompanhado de muito cuidado. Agora, é claramente possível se equacionar o problema, desde que nós não queiramos fazer duas coisas, dois equívocos. O primeiro, resolver tudo na chamada bala de prata, né? Sabe, no tiro único. Vamos acabar com a Cracolândia e sair derrubando prédios, ou vamos acabar com a Cracolândia, cerca e coloca todo mundo, sei lá eu aonde, no interior do estado. Não, isso claramente já se mostrou ineficiente, sob todos os aspectos, de urbanístico, de segurança, de saúde, tudo que a gente lê e acompanha já demonstrou que a solução é um processo. A outra coisa, a solução passa necessariamente, como nós vimos em cidades como Amsterdã e Nova York, por exemplo, que resolveram ou minimizaram o problema, passa efetivamente, necessariamente, por soluções de arquitetura e urbanismo. Ou seja, a requalificação é uma palavra ruim, mas a reestruturação, a reorganização dos espaços públicos da cidade é fundamental para que os espaços privados ganhem qualidade. E na hora que você faz isso, você resgata a condição de cidadania e você coloca um programa efetivo de acolhimentos, não só de acolhimentos dos que estão no último grau de dependência, de marginalização, mas também de acolhimento de todas as demais atividades. Por quê? Porque a palavra-chave no mundo hoje, no urbanismo hoje, é diversidade. Então, na verdade, o que você tem que fazer com que haja encontros, com que haja diversidade etária, socioeconômica, cultural, racial, de gênero, e você não pode fingir que o problema não existe. Você tem que aprender, é uma maneira de, ao incorporar o problema, incorporar junto a solução. Então, por exemplo, cercar a Praça Princesa Isabel, pôr grade na Praça Princesa Isabel, aonde que isso pode levar? Quer dizer, esse tipo de solução isoladamente, ela não vai resolver. Nova York, por exemplo, foi uma cidade que enfrentou isso a partir do final da década de 70, início dos anos 80, meados dos anos 80, o auge do problema. Aí eles enfrentaram isso com um programa de exatamente alteração dos espaços públicos, uma rede de espaço público, inclusive de funcionamento 24 horas, com monitoria pública, entidades privadas, entidades assistenciais.
muita educação para a saúde e funcionando 24 horas. No final desse processo, eles fizeram o tal programa Tolerância Zero, que todo mundo já ouviu falar. Aqui no Brasil, a gente pensa muito no Tolerância Zero na base da borracha, né? Tolerância Zero é o auge, é o ponto alto de um programa que requalificou, resgatou, reestruturou espaços públicos. Então, outra coisa importante, desculpa se me estendo, Tiago, mas é o seguinte: em boa parte, o problema da Cracolândia, em termos geográficos, de localização, se deve a uma coisa que pouca gente faz a relação, que são as políticas de tombamento do bairro, que são absolutamente necessárias e são absolutamente bem-vindas, porque aquilo é um patrimônio histórico de alto valor para a cidade de São Paulo, mas que durante os anos 90 criaram dificuldades de compreensão sobre qual a melhor maneira de usar aquela região. E isso fez com que a região, então, se tornasse objeto de litígios entre o capital privado, entre o poder público, entre os movimentos sociais, entre a sociedade civil organizada, que não encontraram nenhum plano, nem muito menos um projeto para aquela área. Alguns investimentos maciços foram feitos e nem por isso se consegue reverter o problema, dando a impressão de que não tem solução. Mas tem. Tem, e há exemplos no mundo inteiro que a gente pode seguir. Professor Walter Caldana, eu queria perguntar para o senhor agora, dentro de tudo isso que o senhor já falou, sobre a relação do morador de São Paulo com a cidade. Né? A gente tem um aproveitamento do espaço público, o senhor conhece outras cidades do mundo, eu cito, por exemplo, Madrid. Madrid é um aproveitamento muito interessante do espaço público, as pessoas marcam encontros nas portas dos metrôs, lá é uma rede enorme de metrô, como outras capitais, Nova York, até mesmo Paris, Londres. E São Paulo, nos últimos anos, descobriu a própria cidade. A gente tem o fechamento da Avenida Paulista aos domingos. São pequenas ações que atraem as pessoas para as ruas. As pessoas não ficam enclausuradas, mesmo com todos os problemas de segurança, de violência. Aqui na Paulista, como eu acabei de falar, nós temos um problema crônico de roubos de celulares e outros assaltos. Mas o senhor acha que a identidade do morador de São Paulo melhorou em relação à cidade? A gente sabe que a gente pode aproveitar mais o espaço público e temos respaldo para isso? Melhorou e melhorou muito. Na verdade, o paulistano, nós somos, antes de tudo, uns apaixonados e somos uns abnegados. E São Paulo é uma cidade muito generosa, por incrível que possa parecer, às vezes dá a impressão de não ser. Mas São Paulo, como uma velha senhora, quer ser bem tratada, não é? Então, assim, quanto mais a gente tratar mal a cidade, menos ela nos tratará bem. Mas o fato é que melhorou sim, melhorou muito a apropriação que nós temos feito dos espaços públicos e, acima de tudo, Tiago, melhorou muito a consciência da sociedade. Essa própria conversa nossa aqui é uma prova disso. A consciência da sociedade do quanto é importante o espaço público, do quanto é importante a rua, do quanto é importante a calçada, o mobiliário urbano, poder andar a pé pela cidade, ou seja, estar próximo dos serviços. Isso tudo é o espaço público. O espaço público não é a praça fechada. O espaço público é tudo aquilo que é fora do espaço privado. É a calçada, é o mobiliário, é a praça, também a praça, é a árvore, é a sombra, é o banco, é a lixeira, é a informação no ponto de ônibus, que não tem perdão nós não termos, é o banco, é o caminhar, é o ponto de internet. Isso é o espaço público, isso é o usar a cidade, e São Paulo está usando cada vez mais, a nossa consciência está cada vez maior e a sociedade está cobrando cada vez mais a qualidade e a qualificação dos espaços públicos. Nesse sentido, eu sou otimista. Sou um pouco pessimista, voltando ao início da conversa, por quê? Porque todas as boas iniciativas continuam sendo isoladas e pontuais.
nós ainda não conseguimos transformar isso num efetivo programa que gere projetos articulados de requalificação. Você veja a dificuldade que a Prefeitura tem há 10 anos para reformar o calçadão no centro da cidade. Já foram feitos 3 projetos, já foram feitos 3 orçamentos e etc, e não vai. Nós temos problemas sérios com o mobiliário urbano, nós temos problemas sérios com a própria manutenção de algumas esquinas e etc. Então, nós temos, de um lado, uma qualidade crescente e um desejo crescente da sociedade que é mandatária. Por outro lado, nós temos o poder público e a iniciativa privada correndo atrás, mas ainda de uma maneira desarticulada e mais lenta do que o mundo contemporâneo exige. O resultado disso, no meu modo de ver, sou otimista. Eu acho que nós vamos aprender a fazer melhor e mais rápido, e a cidade tende a se tornar cada dia mais interessante e importante. Mas para isso, insisto, algumas coisas têm que ser assumidas como bens coletivos. Por exemplo, a questão da habitação. Nós temos que avançar muito na questão da habitação. A questão sanitária, nós temos que avançar muito na questão sanitária. E a questão da mobilidade, nós temos que avançar muito na questão da mobilidade, não é? Isso tudo com educação por trás, óbvio. Sim, o senhor fala em relação à moradia, professor. Eu já aproveito e pergunto para o senhor sobre a discussão do plano diretor, né, na Câmara Municipal de São Paulo, o potencial construtivo da cidade. Por mais que nós tenhamos vivido nesses últimos anos a pandemia, muito problema econômico também em todo o país e todo o planeta, não para de subir prédio aqui em São Paulo. A gente tem um monte de construções e hoje aqueles imóveis cada vez mais compactos, né, casas com tamanho de um quarto de hotel, né? E claro que a cidade reflete também as tendências do mundo. Às vezes a pessoa quer morar mais perto do trabalho, não quer pegar carro, não quer se deslocar, enfim. Eu pergunto, o potencial construtivo de São Paulo, qual que é o espaço para São Paulo continuar crescendo e muitas vezes de uma forma desordenada, como a gente sabe que vem acontecendo e sempre aconteceu, principalmente nos anos 60, 70, com a migração do campo para a cidade? 2 coisas a gente precisa falar sobre isso. A primeira é o seguinte: nós não podemos definitivamente, e eu vou me servir do seu programa, confundir altura de prédio com densidade, com mais gente morando no mesmo lugar. E São Paulo deliberadamente confunde essas 2 questões. Não é? O que nós precisamos é ter mais gente morando perto de onde já tem serviço. Isso não é necessariamente ter que fazer prédio alto. Então, o potencial construtivo de São Paulo, hoje, ele se mede ainda por uma métrica, por um metro muito velho, muito antigo, que é o que pode fazer dentro de cada lote. Isso é muito velho, é ultrapassado, não funciona. E a gente insiste nesse erro, que é o zoneamento. O grande problema de São Paulo, o maior problema de São Paulo nesse assunto, é a lei de zoneamento, não é o plano diretor. Por isso, porque ela faz... O metro é errado. O que nós precisamos é entender que a gente precisa ter gente, cada vez mais gente morando perto de onde a cidade já funciona, mas isso respeitando a cidade como ela é. O que nós estamos vendo é que está se demolindo uma cidade para fazer outra. E nesta outra, não adianta você dizer que eu estou fazendo mais unidades, porque não está vindo morar mais gente. Esse é um paradoxo que está acontecendo em São Paulo, mas já aconteceu em outras cidades do mundo. A bolha imobiliária que se aconteceu na crise de 2008, 2010... Ela passa por fenômenos como esse, e nós temos que tomar cuidado para não acontecer uma aqui. Não vai acontecer, assim se espera, mas temos que tomar cuidado. Então, o que a gente precisa? E isso, o plano diretor está frágil, já estava, e mesmo com essa revisão ele ainda está um pouco frágil. Nós temos que garantir para a cidade formal
Nós temos que garantir que as bases para mudar o zoneamento e permitir efetivamente que mais gente more dentro da cidade que já funciona, aconteça. Hoje está se discutindo a altura do prédio. Isso é muito pouco, não resolve, e mais, muitas vezes estraga. O que nós temos que discutir é outra coisa, é quanto que a gente pode ocupar de uma quadra, qual é a capacidade de suporte da infraestrutura, quanto mais apartamentos eu construir, eu vou ter que construir de rua, de esgoto, de telefone, de internet, de luz e etc. Por um lado. Por outro lado, Tiago, São Paulo é uma cidade que se espalhou, e nós falamos muito no plano diretor e no zoneamento da cidade formal, mas existe uma enorme cidade informal que hoje é muito pulsante, é uma cidade viva, não é mais uma relação centro-periferia, é uma cidade viva, é uma cidade interessante e que, se bem organizada, é um palco de crescimento, é um potencial de qualidade de vida enorme. São Paulo tem mananciais, São Paulo tem áreas privilegiadíssimas que são subutilizadas, por quê? Porque vivem na informalidade e que, inclusive, levam muitas vezes à ocupação de áreas de risco. E aí a gente encontra problemas com deslizamento, alagamento, inundação, etc, etc, etc. Então são duas coisas: a cidade formal, que nós precisamos efetivamente mudar o zoneamento, mudar a maneira como ela é medida e comercializada. Por outro lado, nós temos que formalizar a cidade informal, colocá-la para dentro, digamos assim, desse sistema produtivo, de modo que o seu crescimento não repita os erros do passado. Professor, olha, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. O tema é muito vasto, precisaríamos de mais espaço para continuar discutindo São Paulo, mas oportunidade não vai faltar. Professor Walter Caldana, como sempre, obrigado pela gentileza, bom trabalho, grande abraço. Eu que agradeço, fico à disposição. É sempre um bom assunto para tratarmos. Sem dúvida. Bom, falamos sobre o crescimento da cidade de São Paulo, o que vale também para outras capitais, outras cidades do Brasil, com o professor Walter Caldana, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie. É você, ouvinte, é você, espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.